fim do século XIX, começo do século XX, que é justamente essa ascensão da burguesia brasileira. Então a burguesia brasileira ela passa a ter uma necessidade de projetar no túmulo os valores morais e os valores econômicos daquele falecido. Então naquela época se investia muito em túmulo. Com a proclamação da República, em 1889, o que acontece com o Estado brasileiro? É separado. Então, assim, ele vira um Estado laico. O poder religioso e o poder administrativo, político, são separados. Isso faz com que também a questão do sepultamento seja uma atribuição do poder público, não mais da Igreja. Então, pela primeira vez, esse Campo Santo, o cemitério, ele sai do território do São Sebastião e é transferido para uma parte bem periférica da cidade, que é onde hoje é o Cemitério da Saudade. O Cemitério da Saudade, ele foi implantado como um cemitério sob a responsabilidade do poder público no final do século XIX. E ele tem uma particularidade. É implantado numa época na qual Ribeirão Preto recebia um grande fluxo de imigração. Nessas laterais a gente tem os primeiros túmulos, que são os mais antigos daqui do Cemitério da Saudade. Esse túmulo aqui, da dona Joaquina Lemos Duval, é de uma família importante, da monocultura cafeeira. Ele é todo de mármore de Carrara e existe aqui toda uma simbologia que tem a ver com o tempo, né? Que é o tempo, que é a ampulheta com as asas, que é um elemento simbólico que é muito comum nessa época utilizar, né? Nessa urna funerária tem um trabalho de baixo relevo. Você nota, ela morreu em 1886. Esse daqui é considerado como um dos primeiros túmulos do cemitério, justamente na Alameda, na primeira quadra. A religião católica é muito forte, então ter que ser enterrado num Campo Santo é quase que uma condição sine qua non para você chegar ao céu, né? Para a sua alma descansar em paz. Quando morria alguém, o familiar ou os próprios coronéis, era meio que transplantado para a cidade dos mortos, para o cemitério, essa mesma posição social. Então ia ser um túmulo com ostentação, um túmulo grande, um túmulo com bastante escultura. Nessa época a gente já tem a presença do imigrante, então assim, os marmoristas italianos, os capomastres, então são os construtores das casas e palacetes da cidade, que são os mesmos construtores dos palacetes túmulos. O Cemitério da Saudade, ele em si é parte da história de Ribeirão Preto e ele em si também conta a história de Ribeirão Preto das mais diversas formas. Por exemplo, onde mais você vai encontrar resquícios materiais da história desses marmoristas, muitos dos quais estão enterrados lá. Fizeram túmulos e agora estão enterrados lá há muito tempo, né? Então é até uma forma de preservar a memória desse tipo de ofício que praticamente não existe mais. E esses marmoristas italianos, de uma maneira geral, eles produziam isso em série, né? Então vocês vão ver que nós vamos ter anjos mais ou menos similares em várias partes do cemitério. O primeiro marmorista que chega aqui em Ribeirão Preto, instala a sua marmoraria aqui e ele se torna importante em toda a região, né? Que é o chamado Carlo Barberi. Ele vem da Itália para Amparo, de Amparo ele vem para Ribeirão Preto, cria a primeira marmoraria, os primeiros discípulos. Aqui tudo era túmulo antigo de mármore de Carrara, que infelizmente as famílias às vezes decidem tirar o velho para pôr o novo, que é a desvalorização da memória desses marmoristas. A preservação desse cemitério, ele, como um patrimônio histórico mesmo, faz com que a gente possa entender melhor como que a Ribeirão Preto nasceu, se desenvolveu, como que a gente chega até hoje. A
medida que o começo do século XX vai desenvolvendo, o símbolo religioso, que seria a cruz, eles vão desaparecendo e é onde vai aparecendo, por exemplo, o caso do busto. O busto, no primeiro momento, bem no centro do túmulo, né? Bem mostrar a importância dessa pessoa, e lá em cima o anjo, né, da saudade protegendo o morto, né? Quer dizer que os símbolos religiosos, que nem aquele anjo que tem lá, ele é pequenininho em proporção ao túmulo como um todo. Uma característica dessa época é, por exemplo, você fazer o túmulo e fazer o retrato do morto, né? Quer dizer, isso faz parte daquele modo de pensar da sociedade burguesa da época, de homenagear o morto colocando no túmulo o retrato dele. Que isso, de uma certa maneira, valorizava o status social dessa pessoa. As pessoas querem mesmo continuar ostentando a riqueza ou o status que elas tinham em vida. Essa capela, que a gente chama de neogótica, em que vocês têm aqui aqueles pináculos que caracterizam o gótico, neogótico, esse arco na porta, que é chamado arco ogival. No exato momento que a esposa vem a falecer, eles tiram o busto do Maciel, colocam aquele elemento decorativo de adorno, né, que é a coroa de flores, e também tiraram a grade de ferro e colocaram essa grade, que é muito importante, é uma das grades mais bonitas que eu conheço no Brasil, que é todinha de mármore de Carrara. E vocês notam a importância do verticalismo dessa capela, ela é muito alta, né? E as laterais aqui, que tem essa construção que remete bem à arquitetura neoclássica. Essa questão de arquitetura, né, de túmulos, tal, é mesmo uma influência europeia. Na França, Paris, então a gente até hoje vê lá o túmulo desde o Honoré de Balzac até o túmulo do Jim Morrison, né? Então todo mundo vai lá cultuar o túmulo de alguém, um ente, ou um ente familiar, querido, ou até uma figura, uma celebridade. Alguns trabalhos e estudos preliminares indicam que em 1960, 70, o cemitério da Saudade estava completamente saturado. Quer dizer, não tinha mais lugar. Então gera uma especulação imobiliária que acaba colocando em risco os imóveis lá dentro, que as pessoas querem lá dentro. Agora, do ponto de vista arquitetônico, eu não tenho dúvida que esses imóveis são importantes. Ele faz parte da história de Ribeirão Preto, ele é indissociável da história de Ribeirão Preto, indissociável. Né? Não dá para separar cemitério e história de Ribeirão Preto, cemitério da saudade. De que vale a chuva sem o chão, a razão sem a emoção, o amor sem poder amar, muito dinheiro é bom.